Graça e paz, irmãos, você que está nesse canal de comunicação, nós estamos dando abertura ao nosso culto nesta noite, tempo em que vamos ministrar na palavra, meditar, receber um recado de Deus para nós nesta noite, noite de ceia do Senhor, né? Primeiro domingo de dezembro nós comemoramos a ceia, e eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 5, e a partir deste verso, do verso 5 do capítulo 16, nós meditaremos sobre uma igreja em multiplicação. Esse é o tema da mensagem que nós vamos ministrar nesta noite, uma igreja em multiplicação, Atos 16, 5. Caio, não, como eu esqueci o teu nome, como me ajuda, Nivaldo, como é o nome do jovem que estava churrasqueando conosco ontem lá, amigo do Yuri, obrigado, falou que vinha, nós estávamos ontem no evento das mulheres, é até complicado falar isso, né, no evento das mulheres, nós estávamos lá, cuidando da parte da logística, que os homens sabem fazer muito bem, e conhecemos o Yuri, e ele disse, amanhã eu vou lá na igreja, né, Nivaldo? E aí, promessa feita, promessa cumprida. Obrigado também pela tua presença, Deus abençoe sua vida e cada um dos que aqui estamos, que bom, que bom. Pois bem, uma igreja em multiplicação, Atos capítulo 16, versículo 5 diz assim, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vou ler agora aqui nessa versão aqui, só volta, isso, versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Pai, em nome de Jesus, pedimos graça, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nesse momento de meditar na Tua Palavra, sermos edificados, fortalecidos e entender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Revela a Tua verdade, compartilha conosco o Teu mistério, o Teu entendimento, a compreensão, para além da letra, fala ao nosso coração, abençoa cada um dos que aqui estamos, em nome de Jesus eu te peço, amém, amém, amém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, em número. O autor deste livro, Atos dos Apóstolos, já é sabido nosso, né, que era o médico, né, aquele que escreveu o terceiro evangelho, também escreveu o livro de Atos. Como era o nome dele? Muito bem, Lucas, obrigado. Então o doutor Lucas, ele apresenta para nós aqui, no seu livro, alguns sumários. Você vai perceber na sequência do livro, deste relato, que de quando em quando, ele para fazer um resumo, dá um relatório, dá uma satisfação do progresso, da evolução, porque ele está contando a evolução da instituição sagrada chamada igreja, o caminhar da igreja. Ele diz, começou assim, foi acontecendo isso, então ele mostra uma fotografia, um relato do que aconteceu na vida da igreja nestes primeiros anos, lá no primitivo ainda, no começo da igreja. Pois bem, e no relatar da igreja, desse acontecimento que se sucedia, de quando em quando ele faz uma parada, para dar um relatório, para mostrar o que estava acontecendo, o resultado do progresso da igreja, na evolução da proclamação do evangelho. Então, ele faz isso aqui, mas ele já vem fazendo isso em versículos anteriores. Lá no versículo 6, no capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Então ele para e dá um relato
da evolução, do progresso, daquele trabalho de proclamação de um evangelho, de uma notícia, de uma informação que havia sido recebido do próprio Jesus. Os discípulos tiveram essa incumbência de sair proclamando uma notícia, uma informação, um evangelho. E aí Lucas faz isso, lá no versículo 7 do capítulo 6, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Lá no capítulo 9, no versículo 31, de novo ele faz uma parada para mostrar o que está acontecendo na evolução. E ele diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então, desde o começo lá dos primeiros capítulos, ele vem desenhando a história, fazendo um relato da igreja, e aqui ele dá uma parada novamente no capítulo 9, versículo 31, para dizer que a igreja estava crescendo em número. Depois no capítulo 12, no versículo 24, nós lemos: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, mais uma vez, agora no capítulo 12, ele de novo dá uma fotografia, ele dá uma satisfação da evolução, do crescimento da igreja, como a igreja estava progredindo no decorrer da história, dos anos. Os anos estavam passando e aquela instituição chamada igreja estava se avolumando, crescendo. Ele faz isso de novo, aqui no versículo 5 do capítulo 16, que nós acabamos de ler, e aí depois ele vai fazer de novo essa fotografia, esse relato, lá no capítulo 19, verso 20, quando ele diz assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, a gente vai vendo um processo progressivo, crescente, desse relatório apresentado pelo autor do livro de Atos. E a gente vai entendendo que não houve uma estagnação daquele movimento, muito pelo contrário, houve um processo progressivo de crescimento na vida daquela instituição. Então, aquela pequenina semente, aquela planta pequena, plantada e iniciada pelo Senhor Jesus, vai crescendo de uma forma extraordinária, vai criando galhos, vai criando ramos, vai florescendo e vai ampliando e fazendo sombra. Então a pequena planta vai ganhando dimensão grandiosa, poderosa, como a gente leu nos versículos aqui. Então eles tinham uma missão e cumpriam essa missão. Nós temos vindo falando, irmãos, e se você vem acompanhando, já nos 2 domingos próximos passados, a gente vem desenvolvendo esse raciocínio. A gente falou sobre a grande comissão, no texto de Mateus, capítulo 28, lá nos versículos 19 e 20, quando Jesus lança a grande comissão, e aí nós entendemos a responsabilidade, o privilégio, o compromisso da igreja na proclamação desta mensagem. No domingo próximo passado nós falamos sobre a missão dos 70, que era a propagação deste evangelho, desta notícia, dessa informação, dessa palavra transformadora, e aí a gente vem tratando isso, já então hoje inteiro, o terceiro domingo, que nós conversamos sobre a grande comissão, sobre a proclamação do evangelho, a anunciação desta palavra, desta informação, desta notícia. Então nós temos que Jesus pegou aqueles 12 homens, chama aqueles 12 homens e treina aqueles homens, orienta aqueles homens, conviveu com eles, relacionou-se diariamente com eles, fazendo deles levando eles a uma nova compreensão, uma mudança de compreensão, uma mudança de cultura, uma mudança de mente, o que o grego chama de metanoia, mudando a mente das pessoas. E aí Jesus vai ensinando uma forma de viver, vai ensinando uma forma de se comportar, uma postura nova,
dos padrões de Deus. Jesus vem trazendo essa informação para aquele pequeno grupo de 12 homens e mostrando a eles uma mensagem provocadora, modificadora, que traz uma nova visão de mundo e uma nova visão de si mesmo, abordando a visão de Deus, o padrão de Deus, mostrando e abortando o padrão do mundo, mostrando a diferença e trazendo um olhar sobre o padrão que Deus tem para nós. Qual é o padrão de Deus para nós? E ele vai mostrando, apresentando e levando as pessoas a desejarem a viver esse novo padrão, conforme eles vão entendendo o reino, conforme eles vão entendendo a compreensão, as orientações do reino de Deus. E isso vai sendo trazido para os seus corações, e eles vão se remodelando, eles vão se remudando, vão trazendo uma nova compreensão das suas próprias vidas, e com isso o reino de Deus vai ganhando espaço, o domínio da vontade de Deus vai ganhando espaço no coração deles. E toda aquela mensagem, toda aquela informação, toda aquela proposta que o Senhor Jesus vai trazendo para eles, eles vão adotando, vão recebendo como verdadeiro, como especial, como sendo aplicável, e eles vão aplicando isso na vida deles, no casamento deles, na sociedade deles, no seu convívio social. Eles vão vivendo uma nova proposta de vida, e isso vai fascinando os seus corações. Eles largam tudo na sua vida, os seus conceitos são revistos, os seus empenhos, a sua participação social vão sendo revistas, e eles vão reposicionando para uma nova compreensão da vida. A resposta da vida vai chegando até eles. Mas eles sofreram um impacto, e nós sabemos sobre isso. Então, acontece de um daqueles 12 homens, que estão ali no aprendizado, no convívio, entendendo a dinâmica do céu, um daqueles 12 homens traiu o mestre, leva um exército para prender o Senhor Jesus naquele jardim que nós conhecemos, aquele encontro ali. Então, toda a construção, depois de transcorrido mais de 3 anos, de compreender qual era a proposta de Deus para o ser humano, de repente o mundo desaba na cabeça daquelas pessoas. E aquele Jesus que no dia anterior estava no convívio, estava ali relatando, compartilhando coisas extraordinárias dos céus, levando eles a uma compreensão sobrenatural das questões humanas. De repente eles vê Jesus sendo acusado, e essa acusação evolui e é levado a um julgamento. Do julgamento sai uma condenação, e já em seguida já sai a execução. Tudo isso em menos de 24 horas. Então aqueles homens são impactados com todo esse acontecimento que desencadeia no momento de uma virada de um dia para o outro, e isso desaba o mundo deles. E eles então tiram o chão, são impactados com isso aí. E com a morte de Jesus, que nós conhecemos todo esse episódio, leva a entender de que houve uma derrota. Eles estavam muito na expectativa, eles estavam muito crendo que aquele tempo seria o tempo da transformação, um tempo novo que viria, e eles estavam vivendo um tempo novo. De repente, a morte do Senhor Jesus, e aí aquilo que eles estavam sonhando parece que botou fim, encerrou o sonho. A morte põe fim ao sonho, e o processo da adversidade vence aquele processo progressivo de alguma coisa benéfica que estava sendo apresentado para eles. Há uma decepção,
o desejo é de voltar para casa, triste, cabisbaixo, vencido. Alguns largaram empresa, emprego, funcionário público, deixaram tudo para seguir e agora estão sem mais expectativas, e aí a vontade é de voltar para casa. Ainda que houvesse uma palavra, não voltem, não voltem, ainda não voltem, não voltem para casa. E aí a pergunta que faz, nós acabamos de ler um processo de progressão, de expansão de uma instituição, de um organismo vivo, de uma igreja. E eu estou aqui relatando a quebra do processo de apresentação da mudança na vida daqueles homens, aquele pequeno grupo. E aí a gente entra, fica meio, olha, o que aconteceu? O que eu perdi aí? Como que se deu a virada nisso aí? O que aconteceu? Estávamos falando de um crescimento extraordinário, lemos os textos, começamos a desenvolver isso, e agora nós estamos falando da queda do líder, da morte do líder. Como é isso? O que aconteceu? Onde que está a conexão desses dois momentos aí, dessas situações que parecem antagônicas? Então o que nós temos? Nós temos de fato, sim, 11 homens mais um, que foram impactados pela vida do Senhor Jesus, mas que depois se tornaram proclamadores deste evangelho, sim. Então, está certo esse raciocínio, não tem nada de errado até aí. E houve um processo progressivo, sim, um processo de 11, 12 no começo, que vira 11, depois é recomposto para 12, que vira 120, que vira 3.000, que aumenta para 5.000, e que chega numa multidão. Houve esse processo, sim, houve esse progresso de crescimento numérico, que é o que nós estamos pensando nesta noite, um crescimento numérico, uma projeção geométrica de crescimento. Houve esse crescimento? Sim, houve. Mas então, como fazer a conexão desse tempo de quebra, em que o grupo vê no seu líder aparentemente uma derrota, a morte e a crucificação e toda aquela adversidade vencendo aquele momento ali? O que foi que aconteceu? Como que é que dá essa virada de chave? Como que isso se reverte num novo cenário? Um cenário que a gente está tentando aqui entender esse crescimento tão expressivo daquele povo, daquele grupo. Está aqui, irmãos, algo irrompeu, algo extraordinário aconteceu. De fato, houve sim um primeiro momento de processo de investimento na vida das pessoas, e inicialmente daqueles 12 homens, que depois a gente vai pensar que eles podem estar aparentemente derrotados, mas que eles vão se tornar os caras mais intrépidos, mais corajosos, mais valentes. Então, como que a gente conecta isso aí? A resposta é simples, e é ela que dá sustentação. O que faz o fogo da igreja, o que fez essa dinâmica da igreja, a igreja explodir em número, e isso acontecendo pela vida de alguns homens que viram o seu líder morto, injustamente. Eles acompanharam, eles viram o seu corpo ser envolvido em pedaços de pano, colocado numa tumba fria. Eles viram uma pedra sendo rolada, eles viram o encerrar de uma vida, eles viram isso.
Eles viram a morte, eles viram a dor, eles viram o martírio de Jesus. Então, como que dá essa virada de chave? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa impactou aqueles homens, a ponto de tirá-los de uma aparente derrota, de uma situação de deficiência, de uma situação de vencidos, e fazer desses homens, os homens que vão transtornar o mundo, que vai fazer um rebuliço santo na vida do seu tempo, no seu país, e para além disso. O que acontece? Eles viram alguma coisa, irmãos. Eles foram convencidos de algo tão extraordinário, de algo tão impactante, que eles não puderam deixar de falar. Eles viram Jesus de novo vivo. Eles viram Jesus vivo. Eles conviveram com Jesus. Eles alimentaram com Jesus. Eles ouviram Jesus. E isso depois dos 3 dias de morto. Depois dos 3 dias de sepultamento, Jesus se apresenta para aqueles homens vivo. E eles, depois de 40 dias convivendo com Jesus, andando com Jesus, ouvindo Jesus, sendo impactados por Jesus, depois de 40 dias, eles viram a ascensão de Jesus. Eles viram Jesus ser assunto aos céus. Eles viram Jesus vencer a força da gravidade e sair ali do contexto que eles estavam, naquele monte, e daqui a pouco o chão não segura mais, e a 1 metro, 2 metros, 5 metros, eles vencem a gravidade e ele vai para os céus, até que uma nuvem o encobre. Eles viram anjos aparecendo ali do lado e diz: ei, calma, esse Jesus que vocês estão vendo um milagre acontecer agora, dele ir aos céus, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar para buscar os seus. Ele vai, mas ele não vos deixa órfão. Fica unido, fica em Jerusalém. E transcorrido mais 10 dias, soma 50 dias desde a morte de Jesus, e chega o dia do Pentecoste. No Pentecoste acontece algo extraordinário. O Espírito Santo de Deus, que já nos alcançou, desceu sobre aquele povo, desceu naquele cenáculo, e fez ali uma transformação de compreensão, impactou aqueles homens, impactou aquelas pessoas, e fez com que eles fossem libertos de todo medo. As escamas dos olhos caíram, os grilhões que prendiam na ignorância foram rompidos, eles compreenderam a visão dos céus, o Espírito Santo trouxe a eles o entendimento, a luz brilhou na sua mente, a luz raiou no seu coração, e houve dentro deles uma reformulação mental, metanoia no seu coração. Eles compreenderam toda aquela dinâmica dos 3 anos de caminhada com Jesus, aquela palavra que entrava no seu ouvido, agora conectou na sua alma, o seu espírito foi liberto, a sua compreensão dos céus caiu em si, e eles entenderam tudo. É por isso que esses homens, aparentemente, e num primeiro momento amedrontados, se tornam leões valentes, guerreiros intrépidos. É esse povo que vai mudar, impactar a sua cidade, impactar o seu estado, impactar os países circunvizinhos e até os confins da terra. A grande comissão está em curso, e sim, dali vai para 120, para 3.000, para 5.000, para uma multidão, e o número não para de crescer. Hoje são mais de 2 bilhões de pessoas que se professam cristão no mundo. Aquela mensagem daquele homem que morreu e ressuscitou ainda está valendo, nos alcançou, chegou até nós. Nós, pela graça do Espírito Santo de Deus, também fomos levados ao convencimento desta palavra, e por isso nós estamos aqui nesta noite, por isso nós adotamos essa caminhada, essa atitude de seguir a proposta apresentada neste livro,
Nós adotamos isso, nós queremos viver isso, nós queremos fazer isso ser realidade em nós, nós lutamos em favor disso, nós nos esmurramos, como diz Paulo, para que essa verdade, cada dia seja verdade aplicada na minha vida, empenhado, fortalecido, motivado pelo Espírito Santo de Deus, um ao outro, dando apoio, dando incentivo, ajudando, animando. Isso está acontecendo ainda. A história da igreja não encerrou no capítulo 28 do livro de Atos. A história da igreja ainda está em curso, e ela está sendo escrita através das nossas vidas, através de nós. A grande comissão ainda está valendo, ela ainda está sendo uma determinação de Jesus para nós, de anunciar esta verdade, anunciar esta notícia. Isso é o que é a nossa competência hoje, é anunciar a mensagem gloriosa do Evangelho. Ela não parou no decorrer do tempo e nem na geografia, ela rompeu com a geografia, rompeu com o tempo, rompeu com o povo, não está limitado só a um povo mais, todos os moradores da face da terra têm que ouvir a mensagem gloriosa que cura, que salva, que liberta, que quebra os grilhões, que restaura vidas. Esta é a mensagem milagrosa, é a mensagem gloriosa, é a mensagem dos céus para nós, para os seres humanos. Nós estamos hoje como alvos desta mensagem, tanto para receber como para compartilhar. Esta é a mensagem que ela traz alegria, paz, alívio, certeza. Esta é a mensagem dos céus, esta é a palavra de Deus, do livro santo, do livro sagrado, do que a nossa alma clama. A minha alma suspira por ti, Deus. Se a minha alma suspira por ti, é uma ação do Espírito Santo, nos provocando, nos levando, para que esta mensagem provoque cócegas no nosso espírito. Esta mensagem, que segundo a palavra nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ela quebra os grilhões, ela rompe com a condenação do pecado, rasga a promissória que é contra nós, e nos faz limpos, justos, perdoados, sarados, curados, renovados, prontos, felizes, libertos. Esta é a palavra. Qualquer coisa menos que isso é mentira do diabo, e ele é bom em mentir, e às vezes nós somos tão passivos em acreditar nas suas mentiras. Há um privilégio para nós, somos detentores dessa gloriosa mensagem. Esta mensagem povoa o nosso ser, essa mensagem não só provoca em nós o que ela foi lançada para provocar, e às vezes nós estamos aquém daquilo. Então nesta noite serve para nós um despertar da palavra que me liberta, que me sara, que me cura, que me transforma, que muda a minha mente, que muda o meu coração, que faz de mim não um bastardo, não mais uma pessoa que estava condenada ao fogo, do lago de fogo que arde com fogo e enxofre, mas agora eu sou filho do Altíssimo, herdeiro da promessa, co-herdeiro com Cristo, morador do céu. Eu sou geração eleita, sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos. Eu estou em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é.
nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a promessa, esta é a palavra, este é o anúncio que eles lá anunciaram e que vem sido transmitido de geração em geração, e pela graça de Deus nos alcançou, nos transformou, nos libertou. Nós somos livres, livres para voar voos altos no Senhor, para proclamar a mensagem que liberta, que sara, que cura. Esta é a responsabilidade da igreja. A grande comissão, Jesus disse: não guarda convite, anuncia, proclama, fale. Somos detentores da palavra que define destinos, irmãos. A palavra que está em nós define destinos. Tem pessoas que podem ir para o inferno e pessoas que podem ir para o céu, a depender daquilo que nós entregamos a elas. É um privilégio, é uma responsabilidade, certamente. Aliás, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7, temos porém este tesouro, essa informação, essa notícia, esse evangelho, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Nós somos detentores da mensagem que transforma vidas, mas a mensagem proveniente do próprio Deus. Ele é quem entrega, Ele é quem faz o milagre da salvação. Tem adversidades? Enfrentamos adversidades? Com certeza, com certeza. Ali nos irmãos primitivos também já existiam adversidades. Portanto, nós estamos em guerra. E nós já sabemos sobre isso, que a nossa guerra não é contra o sangue, contra a carne, não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, conforme nós lemos lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, e esclarece isso para nós. O inimigo se manifesta o tempo todo, e ele faz isso por meio de pessoas. Sim, infelizmente, pessoas são usadas por ele para fazer a obra dele. Nós temos que ter discernimento, entendimento dessa verdade, e tomar cuidado para não ser ferramenta das trevas. Isso é um cuidado, uma vigilância, que precisamos não repetir, e nem ser papagaio aí do inimigo. Nas adversidades, os irmãos lá primitivos enfrentavam o que também enfrentamos nós aqui. Lá disseram: esse povo está bêbado. Atos 2,13, zombando dos proclamadores, o povo está bêbado. Ou então prendiam as pessoas, ou então questionavam: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Não mudou nada, irmãos. Também há zombaria hoje, também há questionamento. Você está fazendo isso? Você tem nome de quem? Você está falando isso em nome de Deus? Sim, em nome do Senhor. Vão ordenar para que cale, para que não se fale no nome de Jesus. Vão fazer isso? Vai fazer, ainda é isso. Esse curso ainda acontece. As adversidades se levantam. A hora que você estiver falando, alguém vai dizer: aqui não, você respeita, faço isso, vai censurar. E isso é normal, desde sempre, mas não intimida. Aliás, é porque não intimida que a palavra continua sendo anunciada e propagada e fortalecida no coração de quem quer pregar. Vão ordenar para que se cale, vão surrar algumas pessoas, e chega ao ponto até de matar cristãos. Sim, e lá já começou com Estevão, um exemplo clássico, primeiro mártir do cristianismo. Então, mas nós vemos ali Pedro dizendo: não podemos deixar de falar e ouvir aquilo, e de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós não vamos deixar de falar dessa notícia, dessa informação, porque é ela que faz a transformação. O milagre acontece quando a palavra é proclamada, e nós estamos debaixo de uma ordem de anunciar o evangelho. Se alguém chegar nos céus e passou por nós, conversou conosco, teve amizade conosco, essa pessoa não pode ter o argumento da ignorância.
Essa pessoa não pode dizer, nunca me falaram que eu tinha que entender essa verdade e que eu tinha que me posicionar quanto a isso. Precisa que tiremos então esses argumentos, porque as pessoas não podem morrer sem conhecer Jesus, porque a mensagem que gera vida custa vida, e precisamos estar atento a isso. Portanto, irmãos, eu estou aqui compartilhando com você momentos da vida da igreja, dessa instituição sagrada, que vem vencendo o tempo, as adversidades, a perseguição. Quantas pessoas foram mortas, perseguidas? O livro foi queimado em praça pública, pessoas queimadas em praça pública. Houve todo esse cenário que a gente conhece e que aconteceu. Isso é fato, a história deixa isso registrado. Mas ela tem vencido as adversidades. Nada vence a igreja caminha, a igreja é um organismo vivo instituído pelo próprio Jesus, é o lugar onde nós ouvimos a boa nova do Evangelho, a mensagem que salva, que cura, que transforma, que renova, que faz milagre, que liberta. Esta é a palavra milagrosa. Bem-aventurados, felizes os que ouvem este livro, que anunciam esta palavra, porque aqui está o segredo da vida, aqui está a porta aberta, aqui está a cruz de Cristo que nos leva de volta para os céus. É importante então pensarmos em números, sim, é importante pensar em números, ainda que hajam alguns argumentos de que números não são importantes, e aí atrás desse argumento acaba por não se responsabilizar em falar, mas números são importantes sim, porque número identifica, alguém pode dizer assim, número não identifica qualidade, mas a qualidade identifica número, porque quando há qualidade, há crescimento numérico, como nós vimos nas páginas e nos livros, nas citações aqui, nos versículos lidos e pensados. Então, a qualidade significa número, ela redunda em número, e ela é a expressão de que estamos bem, e se estamos bem, nós geramos frutos para o Senhor. Quanto maior o número de salvos, quanto maior o número de pessoas que entendem o Evangelho, menor é o número de pessoas perdidas. Entende isso? Quanto maior é o número de salvos, menor é o número de pessoas perdidas, que estão, porventura, ainda sem conhecer a mensagem do Evangelho. Portanto, irmãos, igreja multiplicadora é uma igreja que se multiplica, é uma igreja que vai atrás, é uma igreja que anuncia a boa nova do Evangelho. Esta é a boa notícia, não tem outra melhor conversa para a gente ter. Essa é a conversa que salva, que cura, que restaura. O Senhor ainda está de mãos estendidas para alcançar aquele que, na posição de encontro, também estende as suas mãos para Jesus. Ele pagou o preço, sim, morreu, sim, esteve morto por 3 dias, mas ressuscitou, e a maior, assim, uma prova, evidência histórica, é que aqueles homens, amedrontados que estavam, acovardados que estavam, se tornou numa valentia, numa intrepidez, numa coragem tão grande, que a pergunta é, o que foi que esse povo viu? O que aconteceu com eles, que fez deles pessoas que desprezaram as suas próprias vidas por uma mensagem? Se eles creram tão intensamente ao ponto de entregar as suas vidas, então algo impactou a vida deles, e eles fizeram o que fizeram. Alguém disse, se você não tem uma causa pela qual morrer, você não tem uma causa pela qual viver. Eles tinham uma causa pela qual morrer, e viveram por ela, e ela serve para nós hoje. Falar de Jesus, anunciar a mensagem, Jesus Cristo salva o homem
Jesus Cristo chama de volta para o aprisco. Daqui a pouco eu convido o coral, daqui a pouco nós vamos ter o momento da ceia. E na ceia nós temos um versículo que está lá em 2 Coríntios, que diz: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Eu tenho um desafio para fazer para você, irmão. Nós vamos ter um momento de louvor. Eu queria que você refletisse naquilo que você está ouvindo, que você acabou de ouvir, naquilo que você está participando, e a gente dá continuidade na palavra logo em seguida, a ministração do louvor através do coral.